Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Caríssimos, com júbilo e gratidão, celebramos a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do amor sobre o pecado. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Ele vive e está no meio de nós. Por isso, transbordando de alegria pascal, iniciemos cantando. Ressuscitou, aleluia, aleluia, cantemos. O fim do sangue Derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu. E neste homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Repitam comigo, ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Eu quero saudar a todos que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti Oficial. E vamos juntos cantar com a alegria do Senhor. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, para bem celebrarmos esta Eucaristia e aproveitarmos todos os frutos que dela provém, vamos fazer o nosso momento penitencial, olhando para o nosso interior, diante de tanto amor derramado por Deus, que nós vimos na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, aonde Jesus foi capaz de ir por nos amar. Perdão, Senhor, por eu não responder a tanto amor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. O círio pascal aceso, a presença da imagem do ressuscitado, a alegria que nos faz estar reunidos, glorifiquemos a Deus cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós nos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoa. Bem bonito. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus. Acolhei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor. Somente sois o Santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Coloque a sua intenção diante do Senhor, pedindo, como fruto desta Páscoa, como fruto da ressurreição do Cristo. Quero colocar todos aqueles que ligaram 0800 410 60 60. E se ainda você quiser, pode fazê-lo. Ligar, pedir na intenção de outras missas. Citando estes, quero lembrar todos os nossos associados. Maria Lucélia Machado Monteiro, de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Wilson José de Carvalho, Contagem, Minas Gerais. Edna Maria Alves de Almeida, Alta Floresta, Mato Grosso. Ó Deus, que no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna, concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados por vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. No dia da gloriosa ressurreição do Senhor, ouçamos com alegria sua palavra e juntos com Maria Madalena corramos anunciar que ele está vivo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse:
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório ao Salmo 117, que tem por antífona: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Todos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Salmodiemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então,
vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nas grandes celebrações, é comum se ter a sequência, que vem logo depois da segunda leitura. Eu os convido a ficarem em pé. A sequência é um resumo da grande solenidade que celebramos a ressurreição de Jesus. Cantemos. Cantai, Cristão, afinal, salve a vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco, por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte, o Rei da vida cativo, é morto, mas reina vivo, responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia, de Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, quebrado ao chão o lençol, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual a tua vitória? Ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro, o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado na cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, foi numa tarde de angústia e sofrimento. Vamos lá, povo de Deus, ânimo! Foi numa tarde de angústia e sofrimento que Jesus Cristo foi suspenso no madeiro. Sem piedade mataram o Filho de Deus verdadeiro. Foi retirado e numa gruta sepultado, e a pedra rolou e o sepulcro foi deixado. Mas que tristeza para os seus, cerraram o verbo de Deus. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu. Por quê? Pois ele deixou o sepulcro vazio. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu. Pois ele deixou o sepulcro vazio. Filhos amados, repitam comigo: ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Você que está aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, que veio para celebrar conosco, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti, nós estamos celebrando esse momento fortíssimo que é a missa pós-vigília pascal. E é exatamente por ser a missa pós-vigília pascal, onde tivemos batismo, primeira Eucaristia, crisma, e foi muito forte a bênção do fogo, que nós temos este fogo novo no Círio Pascal aqui presente, lembrando que Jesus é a verdadeira luz para as nossas vidas. Então, diante deste Círio Pascal, repita: Senhor, Senhor, Jesus Cristo e ressuscitado, Jesus Cristo e ressuscitado, sois a luz sem ocaso, sois a luz sem ocaso, brilhe em nossa vida, brilhe em nossa vida. Amém. Amém. A primeira leitura, ela é mais ou menos, quem está acompanhando Atos dos Apóstolos às 10 horas, tem alguém que está acompanhando? Tá bonito, gente, é uma novela, tá pior do que novela mexicana a história, mas é do capítulo 10º, é Pedro contando sobre a ressurreição, e é lindíssimo. Quem puder, pode olhar no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, e tem lá, a primeira leitura, é quando Pedro, ele diz: vocês sabem o que aconteceu. E Pedro conta, por ele mesmo, os relatos. Vocês sabem como este homem, Jesus de Nazaré, começou a pregar na Galileia, depois que João foi preso.
o quanto ele foi, e diz uma das frases mais lindas sobre Jesus Cristo: Jesus, aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Vamos repetir: Jesus é aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Vamos repetir de novo: quem é Jesus Cristo? É aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Eu acho uma das expressões mais lindas, um dos testemunhos mais eficazes. Aqui diz: andou por toda a parte fazendo o bem. A outra versão é: andou pelo mundo fazendo o bem, curando a todos. Quem é Jesus Cristo? Aquele que na terra curou a todos os que estavam dominados pelo demônio. Jesus veio com este propósito, foi enviado por Deus neste propósito, e fez exatamente como Deus pediu. E Pedro diz assim: nós somos testemunhas disso. Nós também somos testemunhas que este homem, Jesus de Nazaré, foi morto por vosso povo, vocês o mataram. Nós somos testemunhas de que ele morreu na cruz por amor a todos nós. Você vai dizer: mas por que Pedro enfatiza isso? Porque verdadeiramente é preciso entender: Cristo verdadeiramente morreu e Cristo verdadeiramente ressuscitou. O grande querigma, o grande anúncio, seja de Pedro, de João, de todos os apóstolos, de Paulo apóstolo, é exatamente esse: vocês o mataram. Ele era o Messias, mas Deus o ressuscitou. E nós estamos exatamente na Páscoa dizendo isso, que a grande passagem da morte para a vida, pois até Jesus Cristo, não tinha-se prova de que a vida continuava. Eu repito, entre os fariseus e saduceus havia uma discussão. Os fariseus acreditavam em anjo, acreditavam em espírito e acreditavam que a vida existia depois da morte, mas eles não tinham prova. Quem é a prova fidedigna de que existe vida após a morte? Jesus Cristo. Quem é a prova fidedigna de que a morte não é o fim? Jesus Cristo. Entende por que, quando perguntaram ao Papa Bento XVI, já idoso, qual é a maior festa do catolicismo? Ele: sem dúvida, a Páscoa do Senhor. Vem então a salmodia que vai nos dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e alegremo-nos no Senhor. Este é o dia da nova criação, este é o dia. Por isso, quando as antigas discussões se deveria ou não trabalhar no sábado, e ele vai dizer: meu Pai sempre trabalha. E quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo, que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então Deus continua a fazer sua obra criativa. Deus continua a fazer a obra da criação e da redenção. Filhos amados, e assim sendo, depois de os apóstolos terem vivido um momento muito difícil, nós começamos cantando, mas você tem que se dar conta do quê? Sexta-feira, isso está presente nos evangelhos. Sexta-feira já estava anoitecendo. O evangelista Lucas, quando faz a narração da paixão de Jesus, ele faz questão de contar isso. Jesus deu um forte grito e morreu. Lucas diz: já era tarde, já anoitecia. E José de Arimateia, que era membro do grande conselho, rapidamente, não fala de Nicodemos que tirou o corpo, conseguiu permissão
para tirar o corpo de Jesus da cruz. Por quê? Detalhe, não é um mero detalhe. Se escurecesse, seria Shabat. E quando é o Shabat, não se faz mais nada. Cristo ficaria dependurado, morto. Sexta-noite, sábado, os corvos, os urubus, estou falando sério, porque não pense que eles tiravam os crucificados. Houve muita morte de crucificação e fazia parte do modus operandi dos romanos deixar os corpos apodrecerem na cruz. Era horrível. Eles eram uma máquina terrível de opressão. O Império Romano, a cruz era a morte mais cruenta. E deixar o corpo era para que quando qualquer pessoa passasse e visse, olhasse, não vou mexer com o Império Romano, meu fim está ali. Tanto que próximo à morte de Jesus, mais de 7.000 pessoas foram crucificadas. Então, parem para pensar, estava escurecendo. José de Arimateia, eu escrevo isso no livro, dos 3 livros que eu mais gosto, Milagres, Encontro e Parábolas. Isso eu falo em encontros. Esse discípulo tardio, ele consegue a permissão para tirar o corpo, só que não deu tempo para nada. As mulheres não puderam embalsamar, as mulheres não puderam pôr nardo, não puderam passar os outros óleos. Simplesmente, rapidamente o envolveram no lençol e o puseram no túmulo, numa gruta, como está ali, numa gruta, num pequeno orifício, e fecharam com a pedra. Garantiram que pelo menos da sexta-noite para o sábado, nada podia ser feito. Por isso que o sábado santo é um vazio, não tem casamento, não tem batizado. Esses dias eu recebi um convite de casamento de um católico para o sábado santo. Acho que mandou errado, viu? Eu fiz até que descancelaram. Não se casa no sábado santo, meu Deus do céu, mas viu Cristo? Tem tantos dias para casar. É um dia de vazio, de silêncio. Por quê? Maria e Maria Madalena estão na casa delas. Os apóstolos não podem se mover. Aí você vai entender quão importante foi, mesmo que às pressas, mesmo com o sepulcro emprestado, enterrar Jesus. Mas no primeiro raiar do sol, do primeiro dia da semana, que é domingo, elas podiam já sair de casa. E diz que Maria Madalena, Maria de Magdala, da cidade de Magdala, foi a primeira a correr para o túmulo, a discípula amada. Tanto que eu quero muito breve ir para a Terra Santa de novo. Perto do túmulo de Jesus está o lugar onde Maria Madalena viu Jesus, que da parte dos franciscanos. Bem de madrugada ela foi, diz o texto de hoje. Hoje o evangelho é esse. E o que ela viu? Que a pedra tinha sido rolada, que a pedra estava no outro lugar e que o túmulo estava aberto. Foi quando ela não teve receios. Diz o texto, ela viu que a pedra tinha sido retirada e foi correndo contar para Pedro e ao outro discípulo. Tiraram o Senhor do túmulo. Ela não conseguiu. Não é à toa que o evangelho termina dizendo, eles não tinham entendido a escritura que dizia que ele devia ressuscitar dos mortos. Maria Madalena foi como discípula na paixão, para poder ir lá, chorar mais um pouco, tanto que ela não se dá conta que ele ressuscitou. Tiraram o Senhor do túmulo, alguém o roubou, alguém fez alguma coisa. De repente 2 saem correndo,
Pedro e João. Pedro, mais lerdo pela idade, João, mais novo, mais rápido. Eles chegam diante do túmulo e eles começam a observar os sinais. A faixa deitada no chão, ao lado da cabeça de Jesus. Perceberam, entraram no túmulo. Ele viu e acreditou. Eu repito, aos sinais. É claro que tem outros evangelhos que vão dizer versões diferentes do mesmo fato. Como se dá um processo para acreditar que ele estava ressuscitado. Uns o fizeram no primeiro momento. Maria, Nossa Senhora, nem teve a visão do ressuscitado, porque não precisou. Mas João e Pedro e Maria Madalena e Tomé e eu e você, será que já assimilamos esta verdade de que Jesus ressuscitou e faz nova todas as coisas? Se nós entendêssemos isso, que a ressurreição de Jesus, o sepulcro vazio, é uma reviravolta na história da salvação, é uma reviravolta na história da humanidade, é uma reviravolta em qualquer perspectiva antropológica, qualquer perspectiva que você queira, teológica. Ele está vivo, verdadeiramente morreu e somos testemunhas, mas verdadeiramente está vivo. Então o Senhor está vivo hoje, 2025, Jesus Cristo está vivo, renovando nossas vidas. E quando eu e você passarmos pela Sexta-feira Santa, não pare ali, caminhe um pouco mais. Quando nós olharmos para o mundo que caminha para a sua autodestruição, não é o fim, caminhe um pouco mais. Por isso que na belíssima composição, que depois vocês podem olhar da sequência, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Tudo que nós celebramos desde a quarta-feira de cinzas, vai se intensificando no quinto domingo da quaresma, na Semana Santa, na segunda, terça, na quarta, na quinta, então na Santa Ceia do Lava-Pés, na sexta-feira da Paixão. Tudo isso é parte da grande história, do grande finale que teremos. E qual é? Ele vence a morte. Então nós não somos seguidores de um Deus crucificado, de um Deus vivo que foi crucificado. Nós somos seguidores de um Deus vivo que com Ele traz a vida em abundância, de um pastor não que cuidou do seu rebanho, mas que cuida do seu rebanho e rechaça os lobos ferozes. Você entende que o fato da ressurreição faz com que impossibilite que eu e você conjuguemos o verbo no passado? Se ele não tivesse ressuscitado, tudo era passado. Ele foi um bom pastor, ele deu a sua vida, ele fez aquilo, ele curou. Não, ele está vivo, então ele curou e ele cura. Se nós entendêssemos isso na nossa vida, é maravilhoso. O Senhor faz milagres e prodígios, faz ou não faz? Faz. Se tivesse morto, não faria. Cegos enxergar, paralíticos andar, depressivos ser curados. Ele faz mortos ressuscitarem. Por quê? Porque Ele está vivo. Então o meu vocabulário não é colocar Jesus no passado, mas um Cristo que fez e que faz, que passou e que passa pelo mundo fazendo o bem. Sabe por quê? A morte não o segurou. Uma salva de palmas para Jesus. Mas a morte não o segurou. O
Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu. Por quê? Pois ele deixou o sepulcro vazio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem na homilia. Por que nós vamos rezar agora? Porque Ele é um Deus vivo. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado, todos. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Senhor, olhai pela igreja, que ela anuncie sempre com confiança que o ressuscitado está próximo. Dos que se deixam alcançar por seu amor, nós vos pedimos. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Senhor, guiai os governantes e os que desempenham o poder no mundo, que amparados pela vossa sabedoria, sejam construtores da paz e da justiça, nós vos pedimos. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Senhor, acompanhai os enfermos que, fortalecidos pelo Cristo ressuscitado, tenham esperança e uma plena recuperação, nós vos pedimos. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. Senhor, concedei-nos crescer no amor a Jesus Cristo e testemunhar sua ressurreição, nós vos pedimos. Iluminai-nos com a glória de Cristo ressuscitado. E eu começo sempre na segunda-feira, pedras vão rolar, pedindo que a nossa pedra também seja rolada. Então, em plena Páscoa do Senhor, qual é a pedra que você quer que role do seu caminho? A grande pedra já rolou, o sepulcro vazio ele deixou, mas e a tua pedra? Qual é a pedra que está na tua vida? Vida afetiva, vida profissional, vida familiar. Tira, Senhor. Isso nós te pedimos, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Agradecidos a Deus, com as oferendas do altar, entreguemos a nossa vida. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para o número que aparece em sua tela. Participe também da campanha Jesus das Santas Chagas, fazendo a doação com o boleto extra. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Resultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, tornar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo, restaurou-nos a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e potestades angélicas proclamam o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor, dentre os mortos, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, auxiliar Regineia Denis, emérito Pedro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na vossa misericórdia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo,
São Pio de Pietrelcina, nosso intercessor, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Mais forte. Amém, 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 amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz do ressuscitado, aqui no santuário, você que nos acompanha pela TV, rádio, aplicativos YouTube, a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nosso Cordeiro Pascal, Cristo já foi imolado. Celebremos a festa não com o velho fermento, mas com os pães ázimos de pureza e verdade. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo ressuscitado se dá no pão da vida. Participemos desse encontro de amor. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer
amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas, eu quero dizer que sempre que você tiver dúvidas sobre a programação, você pode abrir o site padrereginaldomanzotti.com.br. Por exemplo, quero lembrar que dia 12 eu estarei em Maringá fazendo o lançamento do livro Maria, Mais Forte que o Mal, no ginásio Chico Neto. Todos são convidados a adquirir o livro, tanto nas óticas quanto na Rádio Colmeia. Dia 13, eu estarei missa de evangelização, missa na Expoingá. Já anuncio com antecedência para que organize as suas caravanas. Às 19 horas, dia 13, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. Dia 25, no Simpósio em Aparecida. E gostaria de lembrar que programe-se para o Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro, dia 26 de julho, em pleno Maracanãzinho. Faça a sua caravana, organize toda a infraestrutura para estarmos juntos abrindo Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro. Eu quero, neste espírito, lembrar, em plena Páscoa do Senhor, que nós estamos vivendo uma nova etapa da obra Evangelizar, que é a expansão na terra prometida que fica em Piraquara, a nossa terra prometida. Por isso, eu quero lembrar a você, em tempos difíceis, e eu falava várias vezes que se antes estava difícil ovo de Páscoa, imagina agora que até ovo frito está caro, né? Mas eu quero dizer que quando a gente quer, a gente faz. Você recebeu o Jornal do Evangelizador com o boleto amarelo, faça a sua doação. Você estará ajudando em 3 aspectos: melhorar o nosso sinal, terminar a implantação da televisão no Rio de Janeiro e terceiro, melhorar essa infraestrutura básica, que é de estrada, que é de estacionamento, já preparando a terra prometida. É claro que nós temos o grande desafio de pagar a terra prometida, mas aí eu lembro você que nós precisamos da sua adesão ao Livro Ouro. Acesse hoje livroouro.com.br e você vai ver que é muito fácil você preencher, colocar o seu testemunho para quem você oferece aquela doação a partir de R$1.000. Parece bastante? Sim, mas se juntarem é possível, tanto que tem gente que se comprometeu. Todos os meses um grupo faz a doação. Ajude-nos, nós temos 18 parcelas de pagar, 1.300.000 e pouco por mês. E eu conto com a vossa ajuda, porque eu creio no ressuscitado. Vamos à bênção? De pé. Levante os objetos, por gentileza. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai e santificai esses objetos que foram feitos para honrar vosso Filho divino, que na terra tenhamos a proteção e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Cristo ressuscitado nos abençoe. Aleluia, aleluia, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas a Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Viva!